Um homem descobre que tem câncer terminal. 2 anos depois, ele está construindo um império de metanfetamina, matou 200 pessoas e destruiu todos que amava. Mas aqui está o chocante. Os psicólogos dizem que Walter White nunca mudou. Ele sempre foi um monstro. E eu vou provar isso para você nos próximos 5 minutos. Antes de mergulharmos na psicologia obscura de Walter White, você precisa entender quem ele era, ou melhor, quem ele fingia ser. Walter Hartwell White, 50 anos, professor de química do ensino médio, salário anual $43 mil. Trabalho extra, lavar carros depois da aula, esposa grávida, filho com paralisia cerebral. E agora, câncer de pulmão estágio 3. A narrativa que Breaking Bad nos vende inicialmente é simples. Um homem bom, em desespero, toma uma decisão terrível para proteger sua família. Mas essa é a mentira mais perigosa da série. Porque o que Vince Gilligan, o criador da série, realmente fez foi algo muito mais perturbador. Ele não transformou o Sr. Chips em Scarface. Ele simplesmente tirou a máscara. E hoje, usando conceitos de psicologia clínica, teoria da personalidade e análise comportamental, vou mostrar que Walter White é um dos estudos de caso mais precisos de transtorno de personalidade narcisista que já apareceu na televisão. Vamos começar pelo começo. Para entender Walter White, você precisa entender Grey Matter. E pouquíssimas pessoas realmente entenderam o que essa empresa representa na psicologia dele. Walter cofundou a Grey Matter Technologies com seu melhor amigo Elliot Schwartz. A empresa hoje vale $2,16 bilhões. A contribuição de Walter para a química que construiu esse império? Inestimável. O que ele recebeu? $5 mil por sua participação de 33%. Mas aqui está o que a maioria das análises ignora. Walter não foi roubado. Ele saiu. Ele vendeu sua parte voluntariamente. E fez isso porque tinha um ego tão frágil que não conseguiu lidar com o fato de que sua namorada, Gretchen, vinha de uma família rica. Deixa eu repetir isso. Walter destruiu seu próprio futuro porque seu orgulho não permitia que ele se sentisse inferior. Em psicologia existe um conceito chamado ferida narcísica. É quando algo ou alguém ameaça a autoimagem grandiosa de um narcisista. E diferente de pessoas saudáveis que processam decepções e seguem em frente, narcisistas nunca curam essa ferida. Eles a alimentam, a cultivam, e passam anos, décadas até, planejando sua vingança. Walter carregou essa ferida por 20 anos. 20 anos fantasiando sobre o que poderia ter sido. 20 anos se sentindo superior intelectualmente a todos ao seu redor, mas tendo que engolir a humilhação de lavar o carro do seu próprio aluno. Olha essa cena da festa de aniversário surpresa no episódio piloto. Todo mundo está prestando atenção no Hank, mostrando sua arma da DEA. Ninguém está olhando para Walter. Olha o rosto dele. Essa não é a expressão de um homem humilde e tímido. É raiva. É desdém. É vocês são todos idiotas e não enxergam minha genialidade. E logo depois, o que ele faz? Quando Hank pergunta se ele quer segurar a arma, Walter faz uma punheta passiva-agressiva sobre armas de fogo não serem sua praia. Ele não pode nem fingir interesse genuíno pela vida de outra pessoa. Esse é o comportamento clássico do transtorno de personalidade narcisista. Uma necessidade constante de superioridade, combinada com uma incapacidade de ter empatia genuína pelos outros. E o câncer? O câncer não criou Heisenberg. Ele apenas deu a Walter a desculpa perfeita que ele estava esperando há 2 décadas. Vamos falar sobre a característica mais óbvia de Walter White, sua grandiosidade patológica. Eu sou aquele que bate na porta. Essa cena icônica não é sobre Walter protegendo Skyler, é sobre ele não conseguindo tolerar que ela o veja como uma vítima. Mas aqui está o detalhe psicológico que você provavelmente perdeu. Narcisistas não apenas se acham superiores, eles têm uma necessidade compulsiva de que os outros reconheçam essa superioridade. É por isso que Walter não consegue simplesmente cozinhar metanfetamina e ganhar dinheiro discretamente. Cada decisão que ele toma escala em risco desnecessário porque ele precisa provar que é o mais inteligente da sala. Ele não pode usar o pseudônimo simples. Tem que ser Heisenberg, uma referência ao princípio da incerteza de Werner Heisenberg. Até o nome do alter ego dele é uma demonstração intelectual. Ele não pode vender meth de 70% de pureza como todo mundo. Tem que ser 99,1%. Por quê? Não por necessidade do mercado. Por ego. Ele não pode deixar o caderno de Leaves of Grass escondido. Tem que deixar no banheiro onde Hank pode encontrar. Porque subconscientemente ele quer ser descoberto. Ele quer que saibam que o grande Heisenberg é ele. Um estudo de 2018 da Universidade de Ohio, com 400 participantes, mostrou que narcisistas têm uma tolerância extremamente baixa para permanecer anônimos em suas conquistas. Quando forçados a realizar tarefas sem reconhecimento, seus níveis de cortisol, hormônio do estresse, aumentam dramaticamente. Walter White literalmente não consegue manter seu sucesso em segredo. É uma compulsão psicológica. Agora muita gente vai argumentar, mas espera, Walter ama sua família. Ele faz tudo por eles. Não, ele não faz. Lembra dessa cena? Elliot e Gretchen oferecem pagar todo o tratamento de câncer de Walter, sem condições, sem dívidas, apenas bondade genuína de antigos amigos. E Walter recusa. 5 seconds. Se Walter realmente amasse sua família acima de tudo, ele teria aceitado.
Mas aceitar significaria admitir que Elliot e Gretchen são melhores que ele. Significaria ser salvo por eles. E o ego dele não permite isso. Então ele escolhe construir um império de drogas que coloca sua esposa, seus filhos, seu cunhado e literalmente todos ao seu redor em perigo mortal. Isso é o que psicólogos chamam de amor condicional narcisista. Walter não ama as pessoas por quem elas são. Ele as ama pelo que elas representam para sua autoimagem. Sua família é uma extensão dele, um troféu que prova que ele é um bom homem de família. Ele envenena Brock, uma criança de 6 anos, para manipular Jesse, não por necessidade absoluta, porque seu ego não permite que Jesse se afaste dele. Ele assiste Jane morrer, mesmo podendo salvá-la, porque ela ameaçava seu controle sobre Jesse. Ele manipula Jesse repetidamente dizendo nós somos uma família, mas o trata como descartável sempre que conveniente. Ele traumatiza psicologicamente seu próprio filho no episódio Ozymandias por puro orgulho ferido. Essas não são as ações de alguém que ama demais. São as ações de um psicopata funcional. O terceiro pilar do narcisismo de Walter é sua capacidade de manipulação, e ele usa 3 técnicas psicológicas específicas. Walter é um mestre em fazer as pessoas questionarem sua própria sanidade. Quando Skyler confronta ele com evidências óbvias, ele inverte a situação, fazendo ela parecer louca, controladora ou ingrata. Skyler, eu sou o provedor dessa família. Ele diz isso repetidamente, transformando suas ações criminosas em martírio. Sempre que confrontado, Walter imediatamente se posiciona como vítima. Vítima de Elliot e Gretchen. Vítima do sistema educacional. Vítima do câncer. Vítima de circunstâncias. Narcisistas são sempre o herói na própria narrativa. Walter sistematicamente isola todos ao seu redor de suas redes de apoio. Ele afasta Skyler de sua irmã Marie. Ele sabota o relacionamento de Jesse com sua família. Ele destrói a parceria de Jesse com outros dealers. Ele remove qualquer pessoa que possa oferecer uma perspectiva alternativa. Por quê? Porque narcisistas precisam de controle total sobre a narrativa. E isso nos leva ao momento mais revelador da série inteira. No episódio final, Walter finalmente fala a verdade. E é arrepiante na sua simplicidade. Eu fiz isso por mim. Eu gostei. Eu era bom nisso. E eu estava, realmente, vivo. 5 temporadas, 62 episódios. E no final, ele admite o que qualquer psicólogo clínico teria diagnosticado no episódio 1. Mas aqui está o que é psicologicamente fascinante. Walter não teve uma epifania. Ele não mudou. Ele simplesmente não tinha mais nada a perder mantendo a mentira. Existe um conceito em psicologia forense chamado máscara da sanidade. Psicopatas e narcisistas de alto funcionamento mantêm uma persona socialmente aceitável, mas quando as consequências sociais deixam de importar, a máscara cai. Vamos revisitar momentos-chave através dessa nova lente. Walter tem a oportunidade de ser preso pacificamente. Em vez disso, ele escolhe violência extrema. Não por necessidade, por excitação. Temporada 2. Ele já tem dinheiro suficiente para o tratamento, mas continua. Por quê? Pela família é o que ele diz, mas suas ações contradizem isso completamente. Temporada 3. Fique fora do meu território. Essa linha não é sobre negócios. É sobre um homem marcando o território como um animal. É primário. É ego puro. Ele explode uma casa de repouso matando Gus Fring e seu primeiro pensamento: I won, eu venci. Não, minha família está segura. Eu venci. Say my name, diga meu nome. A máscara já está completamente rachada. Ele não está nem mais fingindo que é sobre dinheiro ou família. É sobre reconhecimento, sobre poder, sobre ego. Walter White sempre soube exatamente quem ele era. Ele apenas passou 50 anos com medo de admitir. O câncer não o transformou em um monstro. Ele libertou o monstro que sempre esteve lá. Vince Gilligan fez algo revolucionário em Breaking Bad. Ele provou que a audiência vai torcer até mesmo por um narcisista psicopata. Desde que você comece mostrando ele como underdog. Estudos de neurociência sobre empatia narrativa mostram que os primeiros 15 minutos de exposição a um personagem criam um vínculo quase impossível de quebrar. É por isso que mesmo quando Walter faz coisas absolutamente imperdoáveis, metade da audiência ainda o defendia. Porque nós o vimos sendo humilhado, vimos ele sendo desrespeitado pelos alunos, vimos ele trabalhando 2 empregos, vimos ele recebendo o diagnóstico de câncer. Nossos cérebros criaram uma narrativa. Esse é o herói, e os outros estão errados em subestimá-lo. Mas aqui está a parte desconfortável que precisamos falar. Por que Breaking Bad ressoou com 10 milhões de espectadores no final? Porque Walter White representa algo que existe em muitos de nós. A fantasia do potencial não realizado. Quantas pessoas andam por aí acreditando que são secretamente geniais, mas o mundo simplesmente não reconhece? Que se tivessem a oportunidade certa, mostrariam a todos. Walter White é a personificação dessa fantasia. E é por isso que ele é tão perigoso como figura cultural. Após Breaking Bad, houve um aumento documentado em fóruns online de homens se identificando com Walter White, usando termos como Red Pill e Sigma Male para descrever essa mentalidade de o mundo me deve reconhecimento. Isso não é coincidência. Walter White se tornou um símbolo inadvertido do narcisismo masculino moderno. A questão que Breaking Bad nos força a confrontar é:
Quando olhamos para Walter White e sentimos admiração pela sua inteligência, pela sua audácia, pela sua transformação, o que isso diz sobre nós? Porque a resposta real deveria ser horror. Horror absoluto pelo que ele se tornou. Ou melhor, horror pelo que ele sempre foi. Se Walter White é o estudo de caso perfeito de narcisismo, Jesse Pinkman é a vítima perfeita de abuso narcisista. Jesse começa a série como um traficante de baixo nível, mas com uma característica que Walter nunca teve: empatia genuína. Jesse chora pela morte de Combo. Jesse quase tem um colapso nervoso pela morte de Tomás, a criança de 11 anos. Jesse desenvolve PTSD após matar Gayle. Jesse é destroçado pela morte de Andrea. E em cada um desses momentos, o que Walter faz? Ele não oferece suporte emocional real. Ele manipula a dor de Jesse para seus próprios objetivos. A relação Walter-Jesse é o exemplo de livro didático de um narcisista manipulando alguém com empatia. Walter identifica que Jesse busca aprovação paternal e explora isso implacavelmente. Skyler White recebeu tanto ódio da audiência que Anna Gunn escreveu um artigo no New York Times sobre a misoginia direcionada a ela. Mas aqui está a verdade psicológica. A audiência odiava Skyler porque ela era o único obstáculo para a fantasia de poder de Walter. Skyler faz exatamente o que qualquer pessoa racional faria descobrindo que seu marido é um criminoso perigoso. Ela tenta proteger seus filhos. Ela tenta se afastar. Ela tenta denunciar ele. E a audiência a odiou por isso. Isso é o que psicólogos chamam de identificação com o agressor. Quando você está investido na narrativa narcisista, qualquer pessoa que desafia essa narrativa se torna o vilão. Skyler não era perfeita, mas ela era ação em um mundo de loucura. E nós a punimos por isso. Então voltamos ao começo. Um homem em cuecas com uma arma, esperando pela polícia em um RV no meio do deserto. No piloto, vemos isso como desespero, como um homem bom sendo forçado a situações impossíveis. Mas na retrospectiva, com tudo que aprendemos, vemos a verdade. Esse era Walter White finalmente livre, livre das expectativas sociais, livre da mediocridade, livre para ser quem ele sempre foi. Walter White não é uma história de advertência sobre como boas pessoas podem fazer coisas ruins. É uma história de advertência sobre como narcisistas se escondem em plena vista, usando virtude performática como máscara. É sobre como nossa cultura romanticiza o gênio não reconhecido, a ponto de perdoarmos atrocidades quando cometidas por alguém inteligente. É sobre como facilmente confundimos confiança com competência e grandiosidade com grandeza. Estudos estimam que 6% da população tem traços significativos de transtorno de personalidade narcisista. Se Breaking Bad nos ensinou algo, é que esses 6% não parecem monstros. Eles parecem professores de química de 50 anos com famílias e empregos respeitáveis. Walter White é ficção. Mas os Walter Whites do mundo real estão em todo lugar. E diferente da TV, eles raramente enfrentam consequências. A verdadeira pergunta não é como Walter White se tornou Heisenberg. A pergunta é quantos Heisenbergs em potencial nós permitimos justificar suas ações porque nos identificamos com sua dor inicial. Breaking Bad não é entretenimento. É um diagnóstico psicológico disfarçado de drama criminal. E se você assistiu até o final ainda torcendo por Walter White, talvez seja a hora de se perguntar por quê. Se essa análise mudou sua perspectiva sobre Breaking Bad, deixa um like e me diz nos comentários. Você percebeu esses sinais de narcisismo na primeira vez que assistiu? Ou só agora? E se quiser mais análises psicológicas profundas de personagens complexos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até o próximo vídeo. E lembra, a maior mentira que Walter White nos vendeu foi que ele mudou.